E qualquer comportamento que você queira mudar é possível. Aquele doce que você tem o costume de comer depois do almoço, o fato de você chegar na sua casa e não ter o hábito de fazer exercício, qualquer hábito, qualquer costume, qualquer comportamento que você queira mudar, é possível que você mude. Agora, para a gente conseguir mudar qualquer comportamento, dificilmente a menor parte das pessoas consegue simplesmente decidir: ah, eu não vou mais tomar refrigerante a partir de hoje e mudar. Existe um processo para que isso aconteça. E esse processo ele passa por quatro fases. E são essas quatro passos, na verdade, são esses quatro passos que eu vou compartilhar aqui com você. Então, o primeiro passo, ele sempre vem da autoconsciência. O que que é autoconsciência? É você saber qual é o hábito que você precisa mudar. Porque muitas vezes a gente tem um hábito, um costume, um comportamento que a gente nem faz ideia do quão prejudicial ele é. E olha só que interessante, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso, um comportamento que eu quero mudar é o de comer doce, por exemplo. Porém, qual é o seu estado emocional que antecede você comer o doce? Pode ser que você coma porque você está com raiva, pode ser que você coma porque você está cansada, pode ser que você coma porque você não está querendo pensar em algo. E aí o comportamento, a gente não foca somente nele, mas a gente foca no que antecede ele. Por quê? Porque você mudar o seu comportamento vai ser consequência de você mudar isso. Talvez o comportamento que a gente tem que mudar é o que ativa o nosso estado emocional de baixa frequência, que é a raiva, a tristeza, a mágoa, a revolta, ira, nojo, enfim. Então, o que que é importante a gente fazer? A primeira coisa é a gente ter autoconsciência. Então, qual é esse hábito, qual é o hábito que eu quero substituir. Então, essa é a primeira coisa. Depois, a gente passa para o segundo passo, que é o quê? É o entendimento. Nada, absolutamente nada do que a gente faz na vida, a gente começou do nada, a gente aprendeu do nada. A gente sempre tem alguma referência. Então, é como antigamente, quando a gente ia em algum lugar, enquanto não tinha ainda o Waze, né? E a gente, eu lembro de estar caminhando, procurando lugares em São Paulo com meu pai, em São Bernardo com meu pai, que era onde a cidade onde eu nasci. E aí as pessoas falavam, ó, você vai aqui, é perto dali, tal, tal, tal. Então as pessoas elas iam dando o quê? Referência. Ah, você sabe onde fica a escola, tal, tal, tal? Então você vai até essa escola, depois dessa escola você anda tantas ruas, tal, tal, tal. E era assim, referência. A gente conseguia chegar a um determinado lugar por referência. E tudo que a gente faz, antes a gente teve uma referência. E nesse momento que a gente está buscando a referência, o que que a gente está fazendo? A gente está começando a entender. Então, eu com a minha rotina da noite, minha rotina da noite eu costumo falar que é abacaxi. Por que que é abacaxi? Porque quando a gente quer comer uma fruta, então os professores falam, assim, ah, vou comer uma fruta, eu vou comer um moranguinho. Você tira ali o talinho dela, com duas, três mordidas, já era, você já comeu. Isso já mandou para baixo esse morango, né? Agora um abacaxi não, dá um baita de um trabalho para a gente descascar, tirar a casca e tudo mais. Então, tem algumas coisas na nossa vida que são abacaxi, tem outras que são moranguinho. Rotina da noite, para mim, ainda é abacaxi. Então, é algo que eu olho, é algo que eu trabalho e tudo mais. Só que eu comecei a mudar e melhorar e conseguir fazer coisas diferentes quando eu tive o entendimento de que eu repetia exatamente o mesmo comportamento da minha mãe, que era qual? Fazer tudo o que tinha que fazer, sentar no sofá, relaxar e pegar no sono assistindo televisão. Então, a minha mãe faz isso até hoje. E eu me vi exatamente nesse lugar de ter o mesmo comportamento com ela. Eu fui entendendo que eu fazia aquilo porque eu via aquilo acontecer, porque eu também sou 50%. A minha mãe, a gente vai reproduzir de forma inconsciente e automática alguns dos comportamentos. Então, isso que você quer mudar, isso que você não gosta que você faz, isso que você gostaria de fazer diferente, é importante você entender. Por que é que eu ajo da forma como eu ajo? Quando você vai conseguindo entender a raiz disso, a causa disso, a origem disso, vai ficando cada vez mais fácil de você conseguir
tomar uma decisão diferente. E depois do segundo passo, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se dissociar desse comportamento, mas a gente só consegue se dissociar de um comportamento quando a gente começa a vestir uma identidade diferente. Então, vamos supor, você fala, caramba, né? Comer doce, eu entendi que é um comportamento que eu repito da minha mãe, por exemplo. O que que você precisa fazer? Você precisa dissociar essa imagem que você tem de que você é doceira, por exemplo, de que você é uma formiga. Você tem que dissociar e liberar essa repetição de padrão. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga se comportar de forma diferente. A partir do momento que eu tive autoconsciência, eu entendi, eu fui me dissociando, para onde é que eu vou? Recondicionamento. Por quê? Porque a gente precisa substituir um comportamento pelo outro. Tá, eu não como mais doce, mas o que que eu faço? Enquanto isso já não faz mais diferença, a gente precisa colocar um outro comportamento no lugar desse. Por quê? Porque toda exclusão pedirá uma compensação. Então, às vezes, o que que acontece? A pessoa tira o doce. O que que ela faz? Ela aumenta o fast food. Por quê? Porque ela excluiu aquilo. Então, ela vai necessariamente buscar uma compensação. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para esse lugar de recondicionamento através da repetição. Só que não é a repetição superficial sem entender a causa. Não é a repetição de forma onde eu estou trabalhando somente com um lado racional do cérebro. Eu preciso fazer a integração dos dois lados. Então, esse recondicionamento ele exige repetição, sim, porque nós somos seres que mudamos comportamentos através da repetição, só que não basta repetir cegamente. Por quê? Porque chega uma hora que você vai cansar e você vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Então, como que eu faço para repetir e não voltar a fazer aquilo que eu fazia antes? Você precisa respeitar os três passos anteriores. Então, você precisa ter consciência, você precisa ter entendimento, você precisa fazer dissociação e você precisa ir para recondicionamento. Como que eu faço isso? Primeira coisa que a gente faz é aplicar, né, o teste dos bloqueios. Por quê? Porque se você não consegue mudar um comportamento é porque existem bloqueios com relação a esse comportamento. Depois a gente vem com técnicas, com exercícios, com ferramentas, porque não adianta a gente trabalhar a nível consciente. Quando a gente tem consciência, tem entendimento, dependendo do grau, o nível, a gente não consegue alcançar o nosso inconsciente. Tem muitas pessoas que somente a partir do entendimento elas conseguem mudar um comportamento. Só que o que que a gente precisa fazer? Trabalhar isso lá no nosso inconsciente, que é onde está enraizado, que é onde está de fato a causa de tudo. E para isso, o que que a gente precisa fazer? Técnica de reprogramação, exercício de liberação, ferramenta de desbloqueio, para que a gente consiga o quê? Desbloquear o que precisa ser desbloqueado para você conseguir mudar o seu comportamento. Onde que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso na mentoria DMM, que é a mentoria Desbloqueando Sua Mentalidade Magra. Aqui embaixo tá o link, se nesse momento as inscrições estiverem abertas, vai ser um prazer receber você, tá? E aqui embaixo também tem o link do meu WhatsApp. Se de repente as inscrições não estiverem abertas, mas você quiser saber um pouquinho mais, me manda um WhatsApp ou para tirar qualquer outra dúvida que você queira, que vai ser um prazer falar com você. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, quiser deixar aqui embaixo a sua opinião com relação a isso, então comenta aqui embaixo que eu vou adorar interagir com você aqui pelo YouTube. Beijo, bora lá, bora viver esses 4 passos, ter consciência, ter entendimento, dissociar e recondicionar para que a gente alcance o corpo que a gente queira, o peso que a gente deseja e passe a viver bem dentro do próprio corpo, porque a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.